Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com a entrevistada. Meu nome é Gleice, eu sou coordenadora dos projetos sociais da Associação Educacional Evangélica Luterana, conhecida como Internato Rural. E eu vou fazer ela algumas perguntas a respeito da maioridade penal. E a primeira pergunta é se você é a favor da redução da maioridade penal. Bom, a gente tem que pensar um pouco o que significa essa maioridade penal, né? Quando uma pessoa é responsável pelos seus próprios atos e atualmente as pessoas com 18 anos são responsáveis pelos seus próprios atos. A ideia é diminuir até os 16 anos. Sim. E a gente pensa que em alguns momentos a diminuição é favorável e em outros é uma situação bem complicada de dizer que seja a favor. Eu acho que todos nós somos responsáveis dos nossos atos, né? É tanto que aos 16 anos as pessoas já votam, então são certamente responsáveis. Mas não deve ser a mesma responsabilidade de um adulto. Acho que um adolescente com 16 anos, 17 anos, já tem um senso de responsabilidade, mas não é igual à responsabilidade de um adulto. Então, acho que deve haver uma punição de acordo com a idade, sim, mas punir um adolescente de 16 anos igual que um adulto, eu não acho que esteja correto. Sim, e agora outra pergunta. Como você acha que os menores infratores devem ser tratados? Olha, eu acho que assim como qualquer ser humano, né? Um ser humano tem que ser bem tratado. O menor infrator precisa ser encaminhado, tem que dar uma nova oportunidade para ele poder refazer a vida dele. E outra pergunta. Na sua opinião, os adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento o suficiente para ser responsáveis pelos seus atos? Se eles podem responder como um adulto? Não, eu acho que eles têm que ser responsáveis pelos seus atos, sim, mas não responder como adultos. Então, eu acho que tem que haver uma punição que seja de acordo com a idade deles. Porém, não pode ser igual a um adulto, porque muitas vezes a gente, quando é jovem, a gente erra muito. A gente não tem a maturidade que o adulto tem. Então, não pode ser igual que adulto, mas também não pode ser ignorar os atos infracionais dos adolescentes. Sim, e outra pergunta aqui. Você acha que o Estado deveria tomar outras medidas de prevenção contra os menores infratores, como cursos e mais escolas no Estado? O que eu estou pensando é que se a gente investisse em mais escolas e melhorar as escolas, você gastaria menos em segurança, né? Você gastaria menos em cadeias. É melhor construir escolas e melhorar o atendimento a crianças e adolescentes, porque quando você investe em crianças e em adolescentes, você investe em adultos que não vão ser adultos infratores, que não vão ser depois marginais ou pessoas que vão infringir a lei. Então, eu acho que o maior investimento é em educação, é em assistência, em esporte, em cultura, porque quando o adolescente tem esporte, quando o adolescente tem cultura, quando o adolescente tem oportunidades, ele tem como ter uma profissão, ele não vai cair ou vai diminuir as possibilidades de ser um menor infrator. E essa resposta sua já entra na nossa próxima pergunta, que entra no contexto de construir novas escolas e alterar o ensino com mais qualidade, é melhor do que no futuro estar construindo cada vez mais presídios. E, na sua opinião, você defende a tese de que prender menores infratores agravaria ainda mais a crise do sistema público carcerário brasileiro? É lógico, né? Não tem, se a gente olhar para as cadeias são lugares, são escolas do mal, né? E não escolas do bem. Então, eu acho que não construir, melhorar o ensino, dar novas oportunidades, desenvolver nesses jovens aquelas habilidades que eles já têm, né? Que às vezes eles não se acham na escola tradicional, como eles não sabem o que fazer, mas talvez eles possam desenvolver as habilidades que eles já têm. E se a gente aproveitar as habilidades que os jovens já têm, provavelmente eles não vão cair na marginalidade, eles não vão cair no crime. Então, eu acho que nós precisamos
melhorar a escola, o que já tem, o que já existe, investir nos professores, investir na educação e, quando seja necessário, construir novas escolas. É mais barato, é mais eficiente, é melhor do que construir novos presídios. Sim, como você acabou falando das escolas, a última pergunta para encerrarmos a entrevista vai uma pergunta meio que polêmica. Se você é a favor da educação, mais educação ou a punição dos menores? É claro que tem que ser a favor da educação, da mais e melhor educação. A gente vê que em países onde se investe em educação, não se precisa investir tanto em cadeiras. Né? Então, a gente prende a gente começa a aprender as crianças desde que são crianças e são à margem da sociedade, que não tem uma boa educação, que não tem possibilidades de desenvolver suas habilidades, que não tem esporte, que não tem cultura, que não tem recreação, que não tem lazer. Então, essas crianças que não têm nada, que não se oferece nada, viram adultos marginais. Então, na verdade, a gente prende esses adultos quando eles eram crianças. É a falta de investimento na criança e no adolescente que traz esse problema social, que são as pessoas infratoras, o que a gente fala, pessoas que estão fora da lei, justamente porque eles foram esquecidos enquanto crianças e enquanto adolescentes. Quando a gente se lembrar da criança e do adolescente, então aí nós teremos muito menos pessoas infratoras, muito menos pessoas que se envolvem com tráfico, ou com roubo, ou com qualquer outra coisa que não seja legal. Mas nós precisamos investir desde a pré-escola, desde que a criança está no ventre da mãe. Nós precisamos investir na mãe, nós precisamos investir na pré-escola, na escola, nós precisamos investir no ensino fundamental, no ensino médio, nas entidades sociais que trabalham com criança e adolescente. Se investir nisso, com certeza o dinheiro vai sobrar para não ter que fazer tantas cadeias. E você acha que hoje em dia o governo é escasso no quesito investimento de projetos sociais e educação? Porque um jovem bem educado hoje, amanhã ele vai se tornar uma geração mais bem educada e um futuro melhor para o nosso país e até para a humanidade. Você acha que os governos, o atual governo e os próximos deveriam investir mais em projetos sociais e na educação? Se você pensar, por exemplo, na Coreia, a Coreia é um país do terceiro mundo, é um país terrivelmente pobre, com a pobreza extrema, com falta de comida e muita marginalidade. E o que o governo fez foi investir maciçamente em educação. A Coreia agora é um dos países mais desenvolvidos do mundo, justamente porque as prioridades do governo foram as crianças e os adolescentes e a educação. Então, eu acho que investir em educação, investir em esporte, investir em projetos sociais, investir em cultura é o caminho para evitar que a gente precise construir novas cadeias e muito mais colocar crianças, colocar adolescentes presos como se fossem adultos. Então, no caso, você defende que um país bem educado seria um país mais avançado? Com certeza, um país que tenha educação e oportunidades para todos vai ser um país que tenha também trabalho para todos e vai se desenvolver muito melhor, assim como aconteceu na Coreia. E muito obrigado pela atenção, essa foi a entrevista. Muito obrigada para vocês.